Donald Trump aproveitou a coletiva de imprensa sobre o acidente aéreo que matou 67 pessoas na quarta-feira 29, perto de Washington, nos Estados Unidos, para relacionar o episódio com as políticas de DEI, né? Como se tem dito aqui no Brasil, diversidade, equidade e inclusão. É uma sigla que é muito usada lá nos Estados Unidos. Essas políticas foram implementadas na Administração Federal de Aviação, a FAA, na sigla em inglês, FFA, sob os governos de Barack Obama e Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos leu matérias sobre o afrouxamento dos pré-requisitos para o cargo de controlador de voos, argumentando que o recrutamento e a contratação de pessoas menos capazes ou até deficientes intelectual, psicológica e fisicamente prejudicam o controle do tráfego de aeronaves, como o avião da American Airlines, o Bombardier CRJ-700 e o helicóptero militar, o Sikorsky UH-60 Black Hawk, que colidiram pouco antes do pouso do avião, do primeiro. Abro aspas, essas pessoas seriam ótimas para certos trabalhos, mas não para fazer esse trabalho específico, fecho aspas. Foi a declaração do Trump defendendo que apenas as nossas pessoas mais inteligentes exerçam aquelas funções. E ele disse também, aspas, priorizei segurança. Obama, Biden e os democratas priorizaram política, fecho aspas. Fez esse resuminho. Os repórteres questionaram o Trump se ele estaria se antecipando à investigação e se tinha alguma evidência para culpar as políticas de diversidade de seus adversários pelo acidente. O presidente dos Estados Unidos negou a antecipação, mas declarou que tem bom senso. Vamos assistir aos principais trechos da coletiva, é um tema muito interessante aqui para a gente debater, distinguindo as nuances, os elementos, como a gente sempre faz na hora de analisar. Eu legendei em português esses vídeos, deu um trabalhão, publiquei a notícia em oantagonista.com.br, aliás, só deixando claro, muitas vezes a gente publica a notícia, quer dizer, o que falaram, o que questionaram, foi isso, aspas, etc., às vezes não está embutida na notícia que a gente publica no portal a nossa análise, mas vocês podem ter certeza que se a notícia foi publicada antes das 18 horas, às 18 horas no Papo Antagonista, se for um assunto relevante, a gente vai fazer as análises e mostrar o que é correto, o que não é, o que a gente concorda, o que a gente discorda. Então, vamos assistir a esses principais trechos. O Trump afirmou que mudou os padrões de aviação medíocres de Obama para padrões extraordinários. Pode rodar. We must have only the highest standards for those who work in our aviation system. I changed the Obama standards from very mediocre at best to extraordinary. You remember that. Only the highest aptitude, they have to be the highest intellect and psychologically superior people were allowed to qualify for air traffic controllers. That was not so prior to getting there. When I arrived in 2016, I made that change very early on because I always felt this was a job that, and other jobs too, but this was a job that had to be superior intelligence, and we didn't really have that, and we had it. And then when I left office and Biden took over, he changed them back to lower than ever before. I put safety first. Obama, Biden, and the Democrats put policy first. And they put politics at a level that nobody's ever seen, because this was the lowest level. Their policy was horrible, and their politics was even worse. So as you know, last week, long before the crash, I signed an executive order restoring our highest standards for air traffic controllers and other important jobs throughout the country. So it was very interesting. About a week ago, almost upon entering office, I signed something last week that was an executive order, very powerful, on restoring the highest standards of air traffic controllers and others, by the way. And my administration will set the highest possible bar for aviation safety. We have to have our smartest people. It doesn't matter what they look like, how they speak, who they are. It matters intellect, talent, the word talent. They have to be talented, naturally talented geniuses. You can't have regular people doing that job. They won't be able to do it. But we'll restore faith in American air travel. I'll have more to say about that. I do want to point out that various articles that appeared prior to my entering office, and here's one.
The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. And then it says FAA says people with severe disabilities are most underrepresented segment of the workforce, and they want them in, and they want them, they can be air traffic controllers. I don't think so. This was in January 14th, so that was a week before I entered office. They put a big push to put diversity into the FAA's program. E ao criticar as políticas de diversidade da Administração Federal de Aviação, Trump afirmou que é preciso um talento muito especial e uma genialidade única para fazer isso, referindo-se a controladores aéreos, como ele repetiu, reiterou várias vezes. Vamos acompanhar. Then another article, the Federal Aviation Administration, this was before I got to office, recently, second term. The FAA is actively recruiting workers who suffer severe intellectual disabilities, psychiatric problems, and other mental and physical conditions under a diversity and inclusion hiring initiative spelled out on the agency's website. Can you imagine? These are people that are, I mean, actually their lives are shortened because of the stress that they have. Brilliant people have to be in those positions, and their lives are actually shortened, very substantially shortened, because of the stress, where you have many, many planes coming into one target, and you need a very special talent and a very special genius to be able to do it. Targeted disabilities are those disabilities that the federal government, as a matter of policy, has identified for special emphasis in recruitment and hiring. The FAA's website states they include hearing, vision, missing extremities, partial paralysis, complete paralysis, epilepsy, severe intellectual disability, psychiatric disability, and dwarfism all qualify for the position of a controller of airplanes pouring into our country, pouring into a little spot, a little dot on the map, a little runway. The initiative is part of the FAA's Diversity and Inclusion Hiring Plan. Think of that. The initiative is part of the FAA's Diversity and Inclusion Hiring Plan, which says diversity is integral to achieving FAA's mission of ensuring safe and efficient travel. I don't think so. I think it's just the opposite. The FAA website shows that the agency's guidance on diversity hiring were last updated on March 23rd of 22. They wanted to make it even more so. And then I came in, and I assume maybe this is the reason. The FAA, which is overseen by Secretary Pete Buttigieg, a real winner. That guy's a real winner. Do you know how badly everything's run since he's run this Department of Transportation? He's a disaster. He was a disaster as a mayor. He ran his city into the ground, and he's a disaster now. He's just got a good line of bullshit. The Department of Transportation is government agency charged with regulating civil aviation. Well, he runs it, 45,000 people, and he's run it right into the ground with his diversity. So I had to say that it's terrible. Then it's a group within the FAA, another story, determined that the workforce was too white, that they had concerted efforts to get the administration to change that and to change it immediately. This was in the Obama administration just prior to my getting there. And we took care of African Americans, Hispanic Americans. We took care of everybody at levels that nobody's ever seen before. It's one of the reasons I won. But they actually came out with a directive, too white. And we want the people that are competent. But now we mourn and we pray, and would like to ask all Americans to join me in a moment of silence as we ask God to watch over those who have lost their lives and bring comfort to the loved ones. E depois uma repórter perguntou a Trump se ele estava dizendo que o acidente foi de algum modo causado pela contratação diversificada, quer dizer, baseada nessas políticas de diversidade. Vamos assistir a esse trecho com a resposta do presidente americano. Mr. President, on
on DEI and the claims that you've made, are you saying this crash was somehow caused and the result of diversity hiring? And what evidence have you seen to support these claims? It just could have been. We have a high standard. We've had a much higher standard than anybody else. And there are things where you have to go by brain power, you have to go by psychological quality, and psychological quality is a very important element of it. These are various very powerful tests that we put to use, and they were terminated by Biden, and Biden went by a standard that's the exact opposite. So we don't know, but we do know that you had two planes at the same level. You had a helicopter and a plane. That shouldn't have happened. And we'll see. We're going to look into that. We're going to see. But certainly for an air traffic controller, we want the brightest, the smartest, the sharpest. We want somebody that's psychologically superior. And that's what we're going to have. Yeah. Uma outra repórter questionou Trump se ele não estava se antecipando à investigação. Vamos acompanhar esse trecho também com a resposta do presidente. We don't even yet know the names of the 67 people who were killed, and you are blaming Democrats and DEI policies and air traffic control and seemingly the member of the U.S. military who was flying that Black Hawk helicopter. Don't you think you're getting ahead of the investigation right now? No, I don't think so at all. I don't think with the names of the people. You mean the names of the people that are on the plane? You think that's going to make a difference? They are a group of people that have lost their lives. If you want a list of the names, we can give you that. We'll be giving that very soon. We're in coordination with American Airlines. We're in coordination very strongly, obviously, with the military. But I think that's not a very smart question. I'm surprised coming from you. Please. E também durante a coletiva, um repórter perguntou a Trump como ele concluiu que a diversidade tenha tido algo a ver com o acidente. Vamos assistir a esse trecho final. They'd be very good for certain jobs, but not people that should be doing this particular job. Mr. President, you have today blamed the diversity elements, but then told us that you weren't sure that the controllers made any mistake. You then said perhaps the helicopter pilots were the ones who made the mistake. It's all under investigation. I understand that. That's why I'm trying to figure out how you can come to the conclusion right now that diversity had something to do with this crash. Because I have common sense, okay? And unfortunately, a lot of people don't. We want brilliant people doing this. This is a major chess game at the highest level. When you have 60 planes coming in during a short period of time, and they're all coming in different directions, and you're dealing with very high-level computer work and very complex computers. And one of the other things I will tell you is that the systems that were built, I was going to rebuild the entire system, and then we had an election that didn't turn out the way it should have. But they didn't build the systems properly. They spent a lot of money renovating a system, spending much more money than they would have spent if they bought a new system for air traffic controllers, meaning the computerized systems. There are certain companies that do a very good job. They didn't use those companies. They used companies that should not have been doing it. No, I think it's very important to understand that for some jobs, and not only this, but air traffic controllers, they have to be at the highest level of genius. Muito bem, agora vamos analisar tudo isso que vocês viram aí de uma maneira muito clara, muito transparente. Em primeiro lugar, todas as perguntas dos repórteres, a gente mostrou 3, evidentemente a coletiva foi mais longa, mas essas 3 são sobre o ponto específico que a gente está debatendo hoje, são legítimas, né? É claro que o Trump ele dá uma resposta grosseira para a segunda repórter, absolutamente desnecessária, que evidentemente segue o padrão Trump, dizendo que não foi uma pergunta muito esperta, que não esperava vindo de você, ou qualquer coisa nesse sentido. Comentário absolutamente desnecessário. É evidente que ele especula sobre as razões do acidente aéreo. É implausível, é inverossímil, é impossível que tenha sido essa causa que ele está associando ao episódio? Não é impossível, não é inviável. Pode ser que a investigação avance e se descubra que alguém ali falhou e que eventualmente foi uma pessoa que foi contratada graças a uma ampliação, vamos dizer assim, desse recrutamento para pessoas que não passariam sobre regras e padrões mais rígidos. Agora, não cabe ao presidente da República se antecipar
a esse tipo de conclusão. Claro que ele vai querer mostrar lá na frente se for de acordo com aquilo que ele falou, que ele avisou desde o princípio, etc., porque a gente conhece o temperamento do Donald Trump. Então, cabe à investigação, que geralmente demora nos casos de acidente aéreo, trazer à tona todas as causas. Dito isso, tudo que o Trump fala a respeito da qualidade psicológica, intelectual, eventualmente física, aí tem que ver no detalhe qual é a atividade física que as pessoas... qual é o desempenho físico que as pessoas precisam ter para suportar a pressão, etc. Mas, de uma maneira geral, de fato, tem que ser pessoas capazes. De fato, se você baixar muito o padrão para atividades que colocam a vida de outras pessoas em risco, a vida de outras pessoas vai estar mais exposta a risco. O que o Donald Trump faz é usar o episódio, o acidente aéreo, o momento de comoção, o momento de luto, etc., para fazer política, quer dizer, para mostrar que ele tem preocupações com o tema de uma maneira mais, vamos dizer assim, racional, mais sensata, né, do que os seus opositores, que afrouxaram as regras e, eventualmente, esse afrouxamento esteja causando outros acidentes. Eu digo isso porque, para mim, não é novidade esse posicionamento. Eu já escrevi a respeito disso em 2015, quando teve a tragédia, eu até abri aqui, foi a tragédia de Germanwings. Morreram 150 pessoas naquela ocasião, porque tinha um piloto com um quadro de depressão e ele atirou o avião contra uma montanha, se eu não me engano, naquela época. E teve um articulista de jornal, acho que foi o Joel Birman, ou convidado para escrever, ele publicou uma coluna para a qual eu trouxe contra-argumentos, né? Então o texto, quem quiser procurar depois no Google, tá Discussões Erradas, : Joel Birman e a depressão do copiloto. Então eu falei, olha, pessoas com depressão elas podem desempenhar diversas atividades, etc. Agora, ser piloto de avião num quadro, né, como estava aquele copiloto que gerou aquele acidente, não pode, é por isso que eles passam por exames. Então, se você rebaixa esse padrão, você aumenta o risco de morte. Então, nesse ponto, é preciso concordar. Agora, a liturgia do cargo nunca foi muito a do Trump. A gente vai voltar nessa análise no próximo bloco, são 2 minutinhos, até já. Então, eu estava aqui distinguindo algumas nuances do debate no finalzinho do primeiro bloco, agora eu quero ouvir o Rodolfo Borges. Boa noite, pessoal da TV. Olha, do ponto de vista moral, é condenável o que o Trump fez, porque ele não sabe o que aconteceu e ele está se aproveitando de uma questão trágica para fazer política. Do ponto de vista político, é perfeito. Quer dizer, ele consegue, e ele trouxe elementos para isso, que ele preparou aquilo, né? Ele pegou ordens do governo Biden e contrastou com aquilo que ele propõe para o seu governo. Então, assim, é claro que quem tem mais sensibilidade vai ficar com essa... vai olhar para isso e não vai gostar. Pega muito mal usar mortes para fazer política. Só que o que vai ficar disso? Vai ficar esse contraste que ele fez entre o que ele está projetando para os adversários dele e o que ele está projetando para ele. E como o Felipe falou mais cedo, de fato, essa questão não de diversidade e as cotas também, né, estão dentro desse escopo, elas... pode ser que elas não façam diferença no fim das contas, mas elas jogam uma sombra sobre processos seletivos, sobre padrões, que é muito difícil de tirar. Essa sombra ela sempre vai estar aí. Então, ainda que, e essa é a questão, o controlador de voo responsável por aquela região ali em Washington não se encaixe nos padrões de diversidade que o Trump estava apontando, ainda que isso aconteça, o Trump vai poder dizer, sim, mas foi num contexto em que em que isso estava acontecendo. Então, é um debate conceitual, no final das contas, do ponto de vista político. Do ponto de vista moral, aí é outra história. Pois e você falou usar as mortes para fazer política, isso nesse momento em que ele se antecipa aos elementos da investigação. Só para deixar claro, não estou discordando em nada do que você falou, é que a partir do momento em que há uma prova, uma evidência de que algo que foi feito por uma questão política resultou em morte, bom, esse é o momento de fazer a boa política, que é o debate sobre as melhores medidas, sobre as melhores práticas, a partir das evidências, a partir da experiência.
Então, muitas vezes, quando se fala, faz política, etc., no Brasil, como o nível é muito baixo, a gente tem aqui disputa de populista com retórica à esquerda, com populista com retórica à direita, sempre se entende, e muitas vezes a gente usa essas palavras como uma exploração, como algo indevido. Evidentemente, uma exploração do Trump política nesse momento, porque ele não tem evidência. Ele é questionado e bem questionado pelos repórteres, mas o senhor tem alguma evidência para sustentar o que o senhor está falando? E ele fala assim, pode ter sido. Depois ele fala, não sabemos. Quer dizer, ele realmente não sabe, a menos que ele tenha uma informação interna que não queira divulgar, queira deixar no ar e tal, para depois falar, não falei. É uma hipótese, mas é uma hipótese remota. Então, só para distinguir isso, porque se for descoberto, como foi no caso do piloto que tinha depressão e, no entanto, estava pilotando avião. Se for descoberto que essa redução dos padrões na hora de fazer exame, na hora de recrutar, na hora de contratar, que isso resultou num acidente aéreo, bom, essa é a hora de dizer, olha, essas medidas estão erradas, eu sempre defendi as medidas certas, os meus adversários, eles, no fundo, têm uma responsabilidade moral por isso que aconteceu. Mas ele antecipa todo esse debate. E antecipa num momento em que ele está muito forte, inclusive em relação a esse tipo de pauta. Porque ele acabou de ser eleito, e a esquerda americana, aliás, como a esquerda brasileira, em pelo menos diversos aspectos e segmentos da sociedade, se desgastou muito com a cultura woke, se desgastou muito com essas políticas de diversidade, com muitas vezes um ativismo autoritário, de quem não aceita a divergência e quer rotular o outro, que discorda de uma política pública, de uma ação de Estado, como homofóbico, como racista, como xenófobo, etc., como se todas as pessoas que discordam das políticas de esquerda odiassem os grupos em nome dos quais os políticos de esquerda falam, pelo menos na cabeça deles. E não é assim. As pessoas podem ter simpatia, podem ter empatia por determinados grupos humanos, segmentos da sociedade, e, no entanto, discordar de políticas públicas que são feitas em nome delas. E, eventualmente, você tem pessoas desses segmentos, pessoas pretas, pessoas gays, etc., que participam do debate público e que são contra determinadas políticas. Então, a cultura woke nos Estados Unidos, pelo menos o excesso, a exploração que a esquerda faz desses temas de suposta defesa da minoria, ela desgastou o campo adversário. E o Trump acabou de sair das urnas vitorioso. Quer dizer, a maioria da população americana, pelo menos a maioria dentro do sistema eleitoral americano, que tem aqueles pesos de estados diferentes do nosso, ela legitimou o combate que o Trump faz em relação a isso. E ele está surfando a onda, Rodolfo. E aí é bom lembrar que essa política de diversidade ela foi pervertida por quê? A perspectiva é de que quanto mais pessoas diferentes, melhor será ali o debate e melhor será a conclusão que se vai chegar a partir desse confronto de ideias de pessoas diferentes. Só que isso foi resumido a aspectos físicos, características físicas e foi totalmente pervertido do que era a origem desse argumento. Então, passou a ser cor de pele, passou a ser gênero, sendo que deveria ser, na verdade, perspectivas de mundo diferente. Pois é. Então, repetindo, essa cultura woke, o exacerbamento dela faz com que muita gente defenda coisas que fogem ao bom senso. E o Trump, ele volta e meia bate nessa tecla. Aí no vídeo vocês viram, ele fala, mas eu tenho bom senso. Claro que ele está usando o bom senso para legitimar a própria antecipação e as especulações que ele faz nesse momento, né, que eu considero indevido, mas ele explora politicamente. Então, esse lado da cultura woke que quer distribuir todos os cargos para as pessoas que supostamente são alvo de preconceitos, ou que são minoria, ou que não tem vez na sociedade, etc., faz com que o mérito seja mal visto em todas as áreas, se demoniza o mérito em todas as áreas, e quando você vai demonizar o mérito numa área sensível que demanda de fato um raciocínio rápido, uma inteligência, enfim, alguns elementos específicos que a pessoa precisa ter. E ele fala, bem falado, em determinado ponto, que olha, essas pessoas elas podem ser ótimas
para outras funções, não para essas funções específicas. Então, tem algumas profissões em que há uma necessidade de preencher pré-requisitos, sim. Porque senão você tem problemas maiores. E minimizar a hipótese de que esses problemas aconteçam é função das pessoas responsáveis pela contratação, pela legislação. E é isso que ele está trazendo a debate. Só que é num momento em que as pessoas estão de luto diante das mortes e que a investigação não trouxe nenhum elemento para confirmar a tese. Quer concluir, Rodolfo? Não, acho que você fechou bem. O momento, de fato, ele se antecipou. Tá claro que ele se antecipou. Agora, ele sentiu também que teria um efeito político maior nesse momento, e teve um efeito político maior, porque estava todo mundo olhando. Né? Se ele fizesse isso daqui a 10 dias, ainda que não soubesse, ainda que a investigação não tivesse avançado, ia ter outro impacto. Isso. Então, ele foi em cima, o efeito político está posto, a mensagem está colocada, e a questão é que, assim, tem um desgaste moral embutido aí, mas aparentemente o Trump não tem mais no que se desgastar moralmente, porque ele já... todo o desgaste moral do Trump já foi feito já. Não, exatamente. Foi bom você complementar com isso, porque o Trump, a verdade é que ele não está nem aí. Ele não está nem aí, porque se você faz isso, mesmo que seja num momento indevido, do ponto de vista moral, ético, ou pelo menos algo assim inapropriado, que pode indicar uma falta de sensibilidade, etc., mas no momento de maior comoção, no momento de maior audiência. E ele sabe que ele fazendo, mesmo irritando algumas pessoas, ele vai gerar debate, como nós estamos fazendo aqui. Então o nome dele vai ser falado, as alegações dele vão ser trazidas à tona, etc., e dá para se tirar discussões interessantes a respeito disso. A gente está aqui sempre com essa função jornalística de organizar o debate, né? Qual é o elemento correto, qual é o elemento indevido, qual é o elemento que não pega bem. E o Trump não está nem aí para essa parte de pegar bem ou mal. O que ele faz é aproveitar os melhores momentos de atenção mundial para emplacar as teses dele, as narrativas dele, nem aí para essas questões mais sensíveis.